Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 11 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 15. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos hoje falar talvez um dos juízes mais conhecidos. Até mesmo as crianças conhecem essa história. É a história de Sansão. Isso mesmo, ele foi um dos juízes. E a história dele começa aqui no capítulo 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos, longos anos. E aí naquele dia havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Ele vivia na cidade de Zorá e sua esposa era estéril. E eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse-lhe: embora você não tenha conseguido ter filho até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho, um menino. Olha que alegria! E pois bem, portanto, tenha cuidado de não beber vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, o qual jamais cortará o cabelo, pois ele será considerado ele será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. É nesse texto que nós vamos meditar o nosso versículo do dia. Vamos falar sobre o propósito da vida de Sansão e o propósito de Deus na nossa vida, né? E aqui houve uma instrução à esposa de Manoá. E a mulher foi correndo contar ao seu marido, porque o anjo apareceu a ela. E ela falou: um homem de Deus apareceu a mim, era como um dos anjos de Deus. Sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse uma coisa, que eu ficaria grávida e daria à luz a um filho. E não deveria beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem comer nenhum alimento que fosse impuro. Que o meu filho, o nosso filho, né, seria consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento até a sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: eu peço que o homem que Deus enviou volte e nos dê mais instrução a respeito desse filho que há de nascer. E Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então, ela foi correndo contar ao marido. O homem me apareceu outra vez aqui de novo. E Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? E o anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uva, nem uva passas. Não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada. E nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui, prepararemos-lhe um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você poderá preparar o holocausto como sacrifício ao Senhor. E Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguirá entender.
Gente, olha que revelação. Já falei aqui para vocês que todas as vezes que vemos na Bíblia falando sobre o anjo do Senhor é a personificação de Jesus. E olha como ele fala aqui a Manoá, né? Olha, eu não vou dizer o meu nome porque vocês não vão entender, não é o tempo chegado ainda, porque ele é tão maravilhoso que vocês não conseguirão entender. E qual é a revelação que é trazido em Isaías sobre Jesus? Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Olha que coisa linda, não é? Manoá não tinha vislumbre disso, mas eu e você lendo hoje esse texto, a gente se alegra de ver como Deus foi extraordinário visitando a história da humanidade, né? Através da figura de Jesus, não só de Deus Pai, mas de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Manoá tomou o cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Então Manoá e a sua esposa observavam, e o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. Então, aqui só se ofereceu o sacrifício porque era o anjo do Senhor. Ele sim era digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o sacrifício. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era um anjo do Senhor. E disse à sua esposa, com certeza vamos morrer porque vimos a Deus. E sua esposa, porém, lhe disse, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós e nem nos teria revelado coisas tão maravilhosas. Esperta, não é? Essa mulher de Manoá. Pois bem, quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. E o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele ainda morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. E aí, o capítulo 14, nós vamos ver enigmas, né? Certo dia, Sansão estava em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma moça filisteia em Tina. Quero me casar com ela. Consiga aquela moça para mim. Seu pai e a sua mãe se opuseram. Não há nenhuma moça sequer em nossa tribo, entre os nosso povo, com quem você possa se casar, porque tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Olhe só. Mas Sansão disse ao seu pai, consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Quanta insensatez! Como vemos isso ainda nos dias de hoje? O prazer imediato, em decisões inconsequentes, baseado no seu bel prazer e não no propósito de Deus. Sansão aqui não tinha dimensão do propósito dele e não estava nem aí para esse propósito. Triste, não é? Olha a experiência extraordinária que os pais tiveram com o advento do seu nascimento. Mas parece que ele estava muito aquém de tudo isso. Veja só. Seus pais não sabiam que o Senhor havia agido por meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. E eu fico admirada, né? Que até mesmo em meio à nossa insensatez, Deus, Ele ainda opera. Deus ainda cumpre propósitos. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a trina, de repente um jovem leão atacou Sansão, perto do vinhedo de Trina.
de Tima. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido, e quando chegou a Tima, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tima para o seu casamento, saiu pelo caminho para ver o cadáver do leão e descobriu um enxame de abelhas que havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com a mão e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhe contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Para o povo judeu, esse mel era um alimento impuro, porque estava dentro de um animal morto. Lembra das ordenanças de Filipenses, de Levítico? Pois bem, por isso que ele não contou ao pai, omitiu esta informação, porque com certeza Manoá e a sua esposa não teriam comido desse mel. Mais uma vez, Sansão quebra princípios. Vamos continuar. Quando o seu pai estava em Tima para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando o pai da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para acompanharem a festa. Sansão lhe disse: vou lhe propor um enigma, e se conseguir decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mais 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Propõe o seu enigma. E ele disse: do que come veio algo para comer, e do que é forte veio algo doce. Sabe o que esse enigma está falando? Do próprio leão, que havia sido morto e que as abelhas fizeram, né, sobre a sua carcaça um favo de mel. Esse era o enigma. E aí você vê, né, alguns traços já em Sansão, traços de conduta, deturpação de caráter. Pois bem, 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse em prantos: você não me ama, você me odeia, pôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. E ele respondeu: não revelei enigma nenhum, nem ao pai, nem à minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez mais. E assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia ele contou-lhe a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Aqui nós vemos quebra de mais um princípio, né? A fidelidade, a confiabilidade dentro de um casamento é algo importantíssimo. Ela quebrou isso. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade vieram e dar a resposta a Sansão. Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam respondido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele desceu à cidade de Ascalon. Matou 30 homens, tomou seus pertences e deu a roupa deles aos homens que havia respondido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa dos seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado a cerimônia. Olha que desgraceira, não é? Desculpe a expressão, essa palavra, não é? Mas é o que estava acontecendo na vida de um homem que a própria vida dele era para um propósito. Como essa história
fala conosco, não é? Capítulo 15, que é o nosso último capítulo de hoje. Sansão, ele vai vingar os filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, ele disse, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso a dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse, dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo o que fizer a vocês, filisteus. Então ele saiu, capturou 300 raposas, amarrou-a em pares pela cauda, prendeu uma tocha em cada par de cauda e depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tantos os feixes já cefado como os de cereais que ainda teria que ser colhido. Também destruiu vinhedos e olivais. Quem fez isso? Perguntou os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro, de lá de Tima, deu a esposa de Sansão ao seu companheiro, acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e o seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descerei enquanto não me vingar, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. E ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelo arredor da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vieram nos atacar? E os filisteus responderam, viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram Sansão. O que você está fazendo conosco? Então Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Então você está vendo um homem que foi separado com um propósito de ser juiz e libertador de Israel, agindo em defesa do seu próprio umbigo. Pois bem, mas os homens de Judá lhe disseram, vieram amarrá-los e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmo não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou à Lei e os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória, o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fosse um barbante de linho queimado. As amarras caíram das suas mãos e Sansão encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele o pegou e usou para matar 1.000 filisteus. Disse então, com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramate-Lei. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor por meio da sua força, da força do teu servo, concedeste-me um grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei, e Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hakkore, que existe em Lei até os dias de hoje.
Sansão julgou Israel 20 anos no período que os filisteus dominavam a terra. Amanhã nós teremos um pouquinho mais da história de Sansão. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos ter, sim, o nosso coração disposto a aprender, o nosso coração disposto a entender qual é o Teu propósito para a nossa vida e andarmos de acordo com o Teu propósito. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.